Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Palavra de Vida. Meu nome é Gabriel e hoje eu quero contar um pouco da minha história, do que eu passei, de como eu fiquei preso no vício do jogo, de como eu perdi tudo, mas também de como eu dei a volta por cima, graças a Deus. Eu trabalhava em um supermercado e fazia uma renda extra em um restaurante nos finais de semana e também tinha outra renda extra vendendo produtos, acessórios, relógios, bolsas, né? Relógios masculinos, femininos, vendia aqueles cheirinhos de carro de pendurar no retrovisor. Tinha uma vida estabilizada, né? Tinha um salário muito bom, somando as minhas 3 fontes de renda e estava tudo bem, né? Tinha conquistado a minha moto, tinha conquistado o meu carro, né? Conquistado assim, tinha dado uma entrada e pagando as parcelas, pagando as promissórias ali e ganhando um bom dinheiro e a vida estava tranquila, mas de repente, dentro do meu trabalho, alguns meninos eles começaram a se envolver com apostas esportivas. Apostinhas combinadas, né? R$ 5, só de selecionar os times ali que estavam jogando e iam disputar as partidas e apostinhas de R$ 5 que poderiam virar 100, R$ 200. E de repente aquilo entrou no meu coração. De repente aquilo foi me tomando. E eu lembro que no começo pegava R$ 5, ia lá, fazia uma apostinha. Ah, não ganhava, no outro dia tentava de novo, colocava R$ 10. Aí às vezes ganhava, opa, ganhei, né? Coloquei 10, ganhei 200, nossa, que maravilha. E aí aqueles 200 já gastava um pouco e também outra parte já usava para jogar de novo. E começou assim, com 5, R$ 10, mas de repente de uma aposta esportiva já migrou para jogos, né? Aviãozinho, essas coisas assim, e tava super crescendo isso. E eu de repente me pegava naquela, já tenho a minha renda, trabalho, tenho minha renda extra, vendo as minhas coisas, mas de outro lado, um dinheiro fácil. E aquele dinheiro fácil ele foi me cegando. E eu lembro-me que eu estava muito bem empregado, trabalhando em um supermercado, trabalhando no restaurante, fazendo minha renda extra, e de repente eu recebi uma proposta para trabalhar em um outro restaurante. Mas aí eu teria que abrir mão do mercado, do restaurante que eu fazia extra, para ir trabalhar só nesse restaurante. E eu simplesmente joguei tudo pro alto do que eu fazia e fui trabalhar nesse outro restaurante. Chegando nesse outro restaurante, aquele pequeno vício que tinha começado na minha vida de apostinhas, de jogo, aquilo aumentou. Pum! Aquilo explodiu na minha vida. E aí era muito dinheiro que perdia. Comecei com 50, depois com 100, depois com 200, e perdendo em aposta, e perdendo em jogo, e perde aqui, perde ali. De repente, empresta aqui, empresta ali, empresta de amigo, empresta daqui, empresta do outro. E de repente me vi endividado. Só que até então eu não tinha compartilhado isso com ninguém. Aguentei isso sozinho, aguentei isso calado. E isso foi me fazendo mal, porque eu não tinha já força para trabalhar, eu não tinha força para vender as minhas mercadorias, né, minha renda extra. Parei de vender as minhas coisas, estava só trabalhando. Mas de repente o dinheiro que eu estava ganhando desse restaurante agora já não supria as minhas contas, porque eu comecei a emprestar muito dinheiro para jogar, para suprir o meu vício. E quando eu emprestava e perdia, eu tinha que emprestar de outra pessoa para pagar as contas que eu devia. Então assim, a minha mente ela ficou cauterizada pelo vício do jogo. Isso é psicológico e isso também é espiritual. A mente ela queria sustentar o vício e o inimigo ele veio com todas as forças para que eu só vivesse para aquilo. Eu esquecesse de tudo à minha volta e só
acordava e dormia pensando em jogo, 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 jogo. E por que eu tô falando isso para você que é espiritual? Porque pela lógica humana, a pessoa quando ela se encontra endividada, quando a pessoa ela se encontra ali num beco sem saída, ela pede ajuda, ela aperta pause, ela para de gastar, ela fecha a torneira e ela calcula todas as dívidas, né? Tudo que está devendo, e agora começa a se organizar para pagar. Só que aí entra o lado espiritual, porque o inimigo ele coloca ali uma escama nos olhos, ele coloca um tapão nos olhos. Ele colocou nos meus olhos, eu não percebi, eu não pedi ajuda e aquilo foi só ladeira abaixo para mim. Foi só dívida, 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 dívida e pedi muito dinheiro de muitas pessoas e de repente eu me vi completamente endividado. Até que um dia, pum, a bomba explodiu. Uma pessoa telefonou para o meu pai e contou tudo que estava passando, que ele estava vendo, que eu estava jogando, que eu estava perdendo, que eu tinha emprestado dinheiro dele. E aquilo deixou a minha família completamente desesperada. Meus pais não imaginavam isso de mim, eles não imaginavam que eu, que sempre trabalhei, que sempre fiz renda extra, que sempre vendi minhas coisas, estava envolvido com jogos. Eles me viam tristes, eles me viam deprimido, eles me viam sem comer direito, eles sempre perguntavam o que estava acontecendo e eu nunca tinha força para falar. Mas quando isso tudo explodiu, foi um choque de realidade, foi muito triste, mas também foi uma forma de que Deus ele viu que ou era essa saída ou eu iria morrer, porque eu cheguei a passar dias assim desesperado, pensando na morte, pensando que a única solução para acabar com todo o problema, de toda a dívida que eu tinha contraído, era tirando a minha vida, que assim o problema iria acabar. Mas a Bíblia mesmo diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, e ele queria destruir a minha vida, né? Mas o Senhor Jesus ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então eu queria assim tirar minha vida, mas lá no fundo eu sabia que o Senhor ele tinha uma saída para mim e que naquele momento estava tudo muito difícil, mas uma solução iria chegar. E a solução veio. A solução foi eu perder tudo. Eu perdi carro que eu tinha, eu perdi moto que eu tinha, eu fiquei sem celular, porque era através do celular que eu tinha acesso aos jogos. E eu fiquei sem nada. Mas sem nada financeiro, mas assim, com tudo espiritual. Tive o apoio da minha família, os meus pais, alguns amigos, pessoas me ajudaram, familiares me ajudaram, emocionalmente, né? Financeiramente também naquele momento. Só que a minha dívida era muito alta. A minha dívida ela passava de 60 mil reais. Então pensa, em pouco tempo eu comprei uma dívida muito alta, porque eu queria sustentar o vício. E eu não via que o vício ele estava me matando, ele estava me levando para a ruína. E agora eu precisava pagar essa conta. A nenhum momento eu pensava, eu vou me internar, eu preciso me internar para cuidar. Não. Na minha cabeça era, eu fiz essa dívida, agora eu vou pagar. Meus pais não vão pagar, eu vou pagar essa dívida. Porque se eu fiz tudo isso de errado, eu tenho que consertar. Eu tinha essa consciência quando tudo explodiu e veio à tona. E aí começou. Eu fiquei sem nada, mas graças a Deus e ao meu pai, né, ele tinha o carro e a moto, tem até hoje, e eu usava a moto dele enquanto ele usava o carro, e usava o carro enquanto ele usava a moto. Ele me emprestou para eu ir trabalhar e tal. Eu fiquei sem acesso a dinheiro, todo o dinheiro que entrava eu pagava quem eu devia, eu pagava todas as contas. Eu tive que organizar a minha vida financeira, que era uma coisa que eu não tinha muita organização, sempre gastava, 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 mas não era 100% organizado. E aí eu fui colocando tudo em ordem, fiz a lista de todos que eu devia, tudo que entrava no mês eu ia pagando, paga um, paga outro, liga para outro, negocia com um, negocia com o outro. Consegui pagar todos que eu devia. Foi rápido? Não, não foi rápido.
Foi mais de 2 anos pagando conta. Isso que aconteceu comigo tem mais de 2 anos. E por que eu tô aqui falando isso para você? Por que eu decidi abrir a minha vida para você? Porque eu quero te ajudar. Eu quero e estou disposto a fazer de tudo para ajudar você que está passando por isso. Ou se você conhece alguém que está passando por isso que eu passei, que está devendo, que está preso no vício, que está completamente endividado, eu estou aqui para deixar uma palavra para você. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 11, que assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Você entendeu essa palavra? Os bens que facilmente se ganham através de sorte, de jogo, de tigrinho, de aviãozinho, de aposta, esses diminuem, esses eles vão acabar, eles vão se extinguir. A Bíblia fala, Provérbios fala, Salomão está falando aqui para mim e para você, a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Mas o que ajunta a força do trabalho, esse terá aumento. Então, quanto mais tem trabalho honesto, quanto mais tem trabalho de verdade, quanto mais tem trabalho de suor, esse terá aumento, esse vai ter multiplicação para mim e para você. Sabe, eu passei durante esses 2 anos, teve momentos muito difíceis, que assim, eu trabalhava 30 dias para receber e não ficar com nenhum real para mim. Só pagar a conta. Pensa, ganhar 3, 4, 5, 6 mil e só pagar a conta. Mas era o quê? A colheita daquilo que eu mesmo tinha plantado. Eu precisava pagar aquela conta, eu precisava sentir na pele o que era trabalhar e ficar sem nada para eu dar valor no trabalho, no dinheiro, em cada centavo. E entender que não existe essa de sorte, de jogo, de aposta. Isso foi só atraso de vida para mim. Ah, Gabriel, mas tem gente que vive disso hoje, tem gente que é milionário com isso hoje. Pergunta para essa pessoa se ela tem paz. Pergunta para essa pessoa se ela coloca a cabeça no travesseiro e todos os dias a consciência dela está tranquila. E pergunta para ela se ela não está sendo incentivo para destruir outras famílias. Que tem gente perdendo a vida por causa de perder tudo em jogo. Tem gente perdendo família, tem gente perdendo empresa, tem gente perdendo carro, casa, tudo. Será que quem está aí sendo patrocinado por jogo e sendo aí divulgador dessas plataformas tem alegria em ganhar esse dinheiro? Sabendo que o que eles estão fazendo é igual a mesma coisa que um vendedor de droga faz. Aquele que está fornecendo crack, maconha, cocaína, está acabando com famílias. Não estou aqui julgando quem usa, quem vende, não. Estou aqui dizendo que o caminho não é esse. O caminho não é essa sorte fácil, o caminho não é essa tentativa de ganhar esse dinheiro fácil que vai ficar rico, milionário e a vida vai mudar. Eu não precisava disso. A minha renda no mercado, a minha renda no restaurante, a minha renda vendendo as minhas coisas ultrapassava 6 mil reais por mês. Eu solteiro, morando com os meus pais, com carro, com moto, construindo a minha empresa, eu precisava de dinheiro fácil? Fala pra mim. Eu não precisava. Eu não precisava ter esse dinheiro fácil, esse empurrãozinho, essa ajudinha. Do jeito que eu tava bem. Quando eu comecei a vender minhas coisas, eu comecei com 300 reais. Falei com um amigo, eu falei, vou começar a vender alguma coisa, vou fazer renda extra. Ele falou, Gabriel, faz. Você quer o cartão emprestado? Você quer um dinheiro emprestado? Eu falei, não, quero começar com o que eu tenho. Eu tenho 300 reais, eu vou entrar na internet, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou multiplicar. E de 300 foi para 600, de 600 para 1.200, de 1.200 para 2.400, de 2.400 para 6 mil reais. E eu vendo aquele negócio crescer, o que eu fazia? Eu retirava o mínimo e o máximo eu reinvestia, porque eu queria fazer crescer, eu queria ter estoque, eu queria ter vendedores, eu queria multiplicar o meu dinheiro e estava multiplicando da forma certa até que o jogo cruzou o meu caminho e me cegou e fez eu perder tudo. Tá entendendo? A função do jogo é fazer eu e você perder tudo. E pouquíssimas pessoas, aqueles que são influenciadores e os donos da plataforma, ficarem milionários. E alguns ou outros aí que dizem que tá tendo sorte, que sabe os horários dos jogos e sabe as plataformas. Tudo balela, gente. Tudo balela. De verdade. Isso é coisa do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Mas o Senhor Jesus, ele veio para me trazer e te trazer vida e vida com abundância.
Eu quero ser o máximo lógico e racional sem envolver o espiritual, mas eu preciso envolver o espiritual se tratando desse assunto, porque é coisa do diabo dinheiro fácil para mim e para você. A Bíblia está falando aqui que esse dinheiro ele vai se extinguir, ele vai acabar rápido se ele vem através de sorte, se ele vem fácil para mim e para você. E como que eu vou prosperar? Trabalho. Sabe a notícia boa? Que eu consegui vencer, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, eu perdi todos os créditos que eu tinha. Com pessoas, com banco, com cartão, eu perdi tudo. Perdi tudo. Eu me vi sim sem nada, mas eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por aquele momento. Por quê? Primeiro, para dar valor no dinheiro, para dar valor no trabalho, para dar valor na família, porque eu era orgulhoso, muito orgulhoso. Eu tive que quebrar a cara para eu perder o orgulho e dar muito mais valor na minha família. Entender que existe a forma de ganhar dinheiro. Não é fácil. Ganhar dinheiro, que eu digo, é ganhar muito dinheiro, prosperar da forma correta. Deus, ele tem bênção para mim e para você. A gente vive num mundo que ele é infinito de oportunidades. A gente só precisa encontrar o nosso caminho e correr atrás dele. Então tem a forma certa de prosperar financeiramente. Só que não é da noite para o dia. É uma semente plantada, regada, cuidada, e tem que estudar, e tem que se atualizar, e tem que estar disposto a vender, e tem que estar disposto a correr atrás, tem que estar disposto a acordar cedo e dormir tarde, tem que estar disposto e querer muito. Só que, primeiro, Deus. Primeiro, o Senhor. E depois eu me preocupo com a forma de prosperar. Por quê? A Bíblia diz que Jesus, em Mateus 6, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus, ele está falando dele e do quem mais? Do dinheiro, das riquezas. Ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. Olha, Jesus está dizendo que o dinheiro é um senhor. E um senhor do mal. Então, é ruim o dinheiro? Eu não posso com o dinheiro? Não, você pode ter o dinheiro. Só que da forma correta, mas primeiro, busca o reino de Deus e a justiça dele. E todas as coisas vão ser acrescentadas daquilo que nós precisamos. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Que está passando por isso, ou se conhece alguém que está passando por isso. Tem jeito, tem solução. Eu consegui vencer, eu consegui dar a volta por cima, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, eu consegui comprar minha moto novamente, eu consegui crédito novamente com pessoas e também com bancos, cartões de crédito e tal, eu consegui levantar minha empresa novamente, eu consegui alcançar algumas pessoas que tinham ido para longe porque eu quebrei a cara, eu perdi a confiança, eu perdi a credibilidade, aos poucos eu estou retomando, aos poucos as pessoas estão vindo, aos poucos eu estou conseguindo crédito com pessoas, e eu, assim, não estou dizendo que eu me interesso, eu estou me aproximando de pessoas por interesse, não, mas tem pessoas na nossa vida que elas estão dispostas a nos ajudar, mas desde que nós façamos a nossa parte. Então eu preciso fazer minha parte, eu preciso querer mudança. Eu tive que querer muita mudança, buscar muita mudança, para as coisas começarem a acontecer de novo e voltarem a acontecer na minha vida da forma como era antes. Hoje eu tenho um trabalho abençoado para a glória de Deus, hoje eu tenho uma renda extra para a glória de Deus, hoje eu vendo as minhas coisas novamente, eu tenho a minha loja virtual, eu consigo ter um retorno bom para a glória de Deus, hoje eu voltei a ter um salário que eu tinha antes e até mais do que eu tinha antes para a glória de Deus, eu vejo a mão do Senhor prosperando e abençoando a minha vida, eu vejo os meus negócios fluindo e acontecendo, eu vejo projetos novos, eu tenho sonhos novos, ambições novas, todos os dias na minha cabeça, coisas estão acontecendo, por quê? Porque eu decidi, eu escolhi ouvir a voz de Deus, obedecer e também eu pedi ajuda. Eu recebi ajuda. Eu tive que quebrar a cara, eu tive que ter humildade de entender que sozinho eu não ia conseguir. A gente entra nessa, eu entrei no jogo sozinho, sem pedir ajuda para ninguém, mas para sair, eu estava lá no fundo do poço, lá na lama. E para sair, eu pedi ajuda. E foi assim, um grito que teve que acontecer uma explosão. Teve que acontecer o pior, teve que minha família ficar completamente triste comigo. Assim, surpresa negativamente.
Mas aí veio a ajuda. E aí tudo que estava nas minhas costas começou a sair, todo aquele peso, toda aquela angústia, aflição, estava deprimido, estava cansado, sem força para nada, e tudo aquilo foi saindo, porque eu dividi o peso. E agora eu estava voltando a viver uma vida digna, voltando a viver uma vida real, voltando a ter uma vida abençoada. E eu quero deixar alguns conselhos aqui para você que está passando por isso ou conhece. Primeiro ponto, Gabriel, estou completamente endividado, não sei o que fazer. Penso até em tirar minha vida. Primeiro ponto, você não está sozinho. Tem alguém do seu lado aí que quer te ajudar. Tem uma pessoa aí que você conhece, que se você conversar com ela, talvez ela não tenha dinheiro, mas com certeza ela tem uma palavra, ela vai orar por você, ela vai te instruir, ela vai te ajudar. Então peça ajuda. Peça ajuda se você está passando por isso. Segundo, isso não é o fim. Eu achava que para mim era a morte. Eu achava que eu não ia conseguir pagar as contas. Eu achava que eu não ia conseguir vencer as dívidas. E eu venci, eu sou prova disso. Você pode entrar na minha rede social, você pode me chamar no meu direct, eu converso com você se você precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar. Eu quero ajudar, sem cobrar nada. Eu não tô aqui vendendo curso, eu não tô aqui te vendendo nada. Eu estou aqui para te ajudar. De verdade. Essa é a minha missão para a tua vida. É para isso que Deus me chamou depois daquilo que aconteceu. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero te ajudar. Sem tirar R$1 de você, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero fazer você entender que tem jeito para sair disso e vivo e abençoado, com a mente mudada. Tem que ter mudança de mentalidade. Tem que se livrar desse vício e mudar o pensamento de que dinheiro ele se ganha da forma certa e não de forma fácil. Terceiro ponto, coloque a sua fé em Deus. Clame ao Senhor, peça ajuda para Ele. Deus, eu me enfiei nessa. Eu plantei isso e eu sei que eu vou colher isso. Mas eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua força. Vem me fortalecer, vem me ajudar, vem me direcionar, vem me guiar. Me dá sabedoria e discernimento. Você precisa ter Deus ao seu lado. Talvez isso não é nem a terceira dica ou o terceiro passo, seja o primeiro. Isso vem primeiro, de nós recorrermos a Deus e clamar a Ele. Porque Ele nos sustenta, Ele nos dá força, e Ele é aquele que cura e liberta a nossa alma. Ele é aquele que toma o nosso coração nas mãos dele e limpa, sara, purifica e faz um milagre na nossa vida. Amém? Então você não está sozinho. Você vai dar a volta por cima. Se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo. Compartilha esse testemunho que eu passei, e isso é real. Não estou contando história aqui para me promover na internet, não. Eu estou contando isso para te ajudar. Eu estou contando isso para dizer que, se quiser, tem jeito, tem solução. Se não quiser, infelizmente, o caminho é perder tudo, é morrer. Mas se quiser mudança, tem. Não é fácil, tem que se esforçar, tem que clamar ao Senhor, tem que pedir ajuda. Às vezes está devendo muito, vai ter que ficar aí 1 ano ou 2 anos aí, só, olha, com o necessário, só pagando conta, igual eu fiquei. Não foi fácil, mas hoje eu digo que foi o melhor aprendizado para minha vida, e hoje eu estou aqui para te ajudar e para te dizer que eu venci e você vai vencer também. Tem jeito, tá bom? Deus abençoe a tua vida, compartilha, se inscreve, curte, deixa o seu comentário, deixa o seu testemunho. Se você precisa de ajuda, coloque aí o seu e-mail, que eu vou entrar em contato com você, ou entra no meu Instagram, @palavra de vida, ou Gabriel Oliveira, Palavra de Vida, e você vai me encontrar lá. E que Deus abençoe a tua vida. Um abraço, até a próxima.